Oi, boa noite, gente, tudo bem? Vamos começar uma nova live aqui dessa nossa série sobre a justiça e os casos midiáticos. Vou convidar aqui a nossa convidada de hoje, que é especialíssima, a nossa querida juíza substituta em 2º grau, Ivana. Ela ainda não está por aqui, assim que ela chegar, vou chamá-la. Bom, vou começar aqui explicando para quem está com a gente hoje e não esteve das outras vezes, que essas lives são uma iniciativa do departamento aqui de imprensa da APAMAGES. Qual é a nossa ideia aqui? É estreitarmos um pouco os laços, não é? Com a imprensa e trazermos mais gente para a página aqui da APAMAGES. Porque é importante que muita gente tenha acesso à nossa página, que muita gente saiba o que nós fazemos, o que nós juízes fazemos. Oi, minha querida. Oi, tudo bem? Tudo bom? Tudo e você? Conhecidíssima, maravilhosa. Não. Quem não conhece a Ivana não sabe o que está perdendo. Mas eu vou pedir para você, eu já estava aqui falando um pouco do nosso departamento de imprensa, da APAMAGES, vou pedir para você se apresentar. Eu já dei boa noite no meu nome, em nome da APAMAGES. Ninguém melhor do que você mesma para falar o que você acha importante, não é? Sobre você, porque se eu for ficar aqui falando de você, eu vou ficar há uma hora só falando sobre você, porque eu te admiro demais, você já sabe. Então, eu vou pedir para você mesma se apresentar, falar o que você acha relevante, e aí nós começamos o nosso tema, pode ser? Meu nome é Ivana Davi, né? Sou juíza de carreira há 30, eu faço dia 27 agora de agosto, 31 anos de carreira. Agora em agosto talvez eu já consiga, né, na verdade me promover para desembargadora. Sou juíza substituta em 2º grau há 8 anos e hoje tenho a honra de acumular a cadeira do vice-presidente do desembargador Luiz Soares de Mello na 4ª Câmara Criminal. Eu agradeço imensamente a chance de conversar com você, uma juíza talentosa, envolvida no tema, a nossa associação. Eu tenho muita tranquilidade de falar da APAMAGES, porque na minha época, no dia da posse, nós já nos filiávamos às nossas associações, que é uma coisa muito importante, o juiz ser filiado à associação dele. Isso empodera a nossa voz, a associação é a nossa representante, e por mais que na nossa função exercemos, né, a função, o poder, na verdade, de judicar, quando a gente vai para o âmbito administrativo, quando a gente vai para as discussões de classe, nós precisamos das nossas associações. A gente vive um mundo, uma época muito política. Claro que quando eu ingressei na carreira, né, a carreira não era o que é hoje, e muito menos nós tínhamos esses embates, né, que nós temos hoje, onde o juiz praticamente virou um ponto onde todo mundo acaba batendo. E é importante a voz da associação, nós somos representados, muito bem representados, tanto em São Paulo quanto quando a gente fala nacional, porque é ela que nos representa. Então, para mim, eu fico muito feliz em ter essa oportunidade de dividir um pouco, né, da nossa rotina e da importância que tem, da paixão que a gente tem em ter feito essa escolha lá atrás, há 30 anos atrás, e hoje olho para trás e falo o tempo inteiro para mim, Carol, se eu tivesse que fazer a escolha, eu faria tudo de novo. Ai, que bom. Muito bom ouvir isso. É a mais bela das profissões, não é? Eu acho a magistratura maravilhosa, sem qualquer desrespeito às outras profissões. Sim. E a APAMAGES nos representa mesmo lindamente. É muito importante, sim, que todos os juízes tenham isso em mente, para que nós possamos ter força, porque sem a força de todos os juízes, a associação não consegue nos defender. E vivemos tempos difíceis em que, infelizmente, essa defesa é necessária. Nós estamos aí com uma reforma administrativa tentando, né, destruir tudo que foi feito historicamente, né, no poder público, seja no executivo, seja no legislativo e no judiciário, ainda que se discuta se a reforma administrativa ou não atinge o poder judiciário, uma hora isso vai chegar até nós, tentando desestruturar tudo isso. E é engraçado, Carol, que eu falo que eu sou uma juíza vintage, né?
Mas há 30 anos atrás, nós não nos imaginávamos ingressando na carreira, abrindo mão de muita coisa na nossa vida, porque se abre mão de muita coisa na nossa vida, principalmente do lado pessoal. Hoje eu vejo as pessoas, engraçado isso, hoje eu vejo as pessoas falando, olha, não precisa estudar tanto. Eu não sei que horas que as pessoas acham que a gente não precisa estudar para ingressar numa carreira como a nossa, e eu não sei que horas que uma pessoa acha que um juiz não precisa estudar. Eu sempre falo para os nossos alunos, e quando tem oportunidade, que você precisa estudar sim, para abraçar uma carreira como é a magistratura e continuar estudando a vida toda. Sim. Porque eu sempre falava isso, e quando as pessoas, né, questionam as horas que um juiz se envolve estudando, sábado, domingo, feriado, recesso, Natal, Ano Novo, que a gente fica de plantão, eu sempre falei que o importante não é estudar só para passar no concurso. Que isso, alguns que acreditam aí em luas e estrelas, dizem que é o seu momento de sorte. Eu acho que o grande desafio é você estudar para ser um bom juiz. Exato. Né? Não basta estudar só para passar no concurso. Hoje você tem uma profissão que é de concurseiro, que eu respeito e convivo muito com os meus alunos e acompanho o estresse que é tudo isso. Mas se a gente volta no tempo, eu lembro do meu concurso, eu não lembro como era o seu, o meu concurso teve 2.800 candidatos. Sim. Passaram 46 candidatos. No meu concurso passaram 46. Hoje a gente vai fiscalizar concurso, o último concurso tinha 22 mil candidatos. Passaram 60. Ou seja, o concurso é o mesmo. Sim. O concurso é o mesmo, né? Em que pese toda essa modificação, o número ter aumentado, passa aqueles que tecnicamente estão preparados. E o mais interessante, que eu acho importante, eu falo muito, é interessante porque eu abri uma página no Instagram para falar de juízes, de poder judiciário, e eu falo tanto de concurso, tanto de preparação, porque tanta gente, a hora que eles veem que nós somos juízes, tem tanta gente ainda tentando concurso, tem ainda esse sonho, e eu falo tanto, olha dentro de você, se escuta, você quer ser mesmo juiz? Porque ser juiz não é fácil, você vai estudar todos os dias da sua vida, por mais preparado que você esteja, por mais que você saiba direito cada processo, é muito importante, a vida daquelas pessoas, não é? Está na tua mão, por mais que você saiba que sabe o direito, você tem uma responsabilidade, você sabe que tem, não é, Ivana? Você ainda está criminal, é a liberdade da pessoa, é a vida daquela pessoa que está ali. Não tem como não ter essa responsabilidade, essa visão que nós temos, por mais que a gente saiba, a gente tem que se aperfeiçoar, a gente tem que se atualizar, e a gente vai... Eu que estou na área civil, que nunca vou saber tudo do civil, não adianta. Por mais que eu acho que sabe, que estudo, que agora estou fazendo mestrado, porque a gente tem que estudar, não adianta, a gente estuda o tempo todo. Não tem como, filho de juiz sabe, família de juiz sabe. Então é tão interessante quando falam que a gente não estuda, a gente vai estudar a vida inteira. Se não gosta de estudar, procura outra profissão. E essa leitura que a gente faz de ser juiz, e é uma escolha maravilhosa, é um envolvimento, né, de política social, de construir um mundo melhor. O juiz, ele tem essa visão de mundo. As pessoas pegam os maus exemplos que tem em qualquer carreira e querem que aquilo seja a regra. E não é. Nós sabemos que não é. Nós temos hoje, e para os nossos seguidores perceberem isso, nós temos hoje aproximadamente 14 mil juízes de carreira. São 22 mil juízes no país inteiro, num país de 211 milhões de habitantes. Então é 0,000. Desses 22 mil juízes, 14 mil é juiz de carreira. É o juiz que presta concurso, é o juiz que interroga, é o juiz que faz dosimetria da pena, é o juiz que vai na cadeia, é o juiz que tenta conciliar as partes. Esses são os juízes de direito. E depois, quando chega nos tribunais estaduais e nas cortes superiores, aí envolve o quinto constitucional, que dá essa mescla que eu, pessoalmente, entendo que hoje não mais justifica. Mas isso é uma outra discussão e precisa de emenda constitucional para mudar isso. Mas, enfim, e todo esse universo passa na mão do juiz de direito. Então, vejam a responsabilidade que cada juiz tem em cada processo. Porque quando a gente fala da magistratura, a gente não fala num todo.
Cada juiz, até por garantia constitucional, tem o seu juiz natural e é o seu processo com a sua parte, né? As pessoas sempre falam, eu que sou juíza criminal há 29 anos, falam que pro réu o juiz é aquele juiz certo. E para nós, são vários processos, vários réus, e logicamente o juiz não pode guardar qualquer tipo de emoção, seja ela positiva ou negativa, em relação ao seu jurisdicionado, sob pena de suspeição ou impedimento. Mas para o réu, em relação ao juiz, ele é o juiz da vida dele. Exato. Né? E para nós envolve uma responsabilidade, como você fala, imensa. Quando você é juiz da área civil, você pode ou não separar uma família, você pode ou não tirar o patrimônio de uma família. Uma pessoa acorda, mãe, levanta, dorme, mãe, e levanta sem o pátrio poder, né, sem a guarda dos filhos. Uma pessoa dorme com valores exorbitantes na conta corrente durante a noite, o banco sempre bloqueia e ele levanta sem nada. E o juiz criminal com a liberdade, que são todos os maiores bens do ser humano. Então, eu sempre sou provocativa nesse tema, apoio quem estuda, mas sempre lembro que não se envolvam em canto de sereia, né? Exato. Porque a sereia te come no final. Então tem que estudar sim, tem que ser apaixonado sim, tem que ser juiz 24 horas sim, e tem que prestar contas o tempo todo sim. Exato. Cada processo é a vida de uma pessoa, né? Pode ter 20 mil processos, para a pessoa Sim. É o processo da vida dela. O Emanuel Araújo está perguntando aqui, doutora, a senhora não acha que o número de candidatos teria aumentado tanto? Não foi um acesso mais democrático aos estudos? Com certeza. Com certeza. E também se fala mais sobre magistratura. Eu, né, que eu falo que eu sou vintage, mas eu tenho muito orgulho dos meus aniversários. Na época que eu prestava concurso, a minha turma foi 89 e 90. Foi bem na promulgação da Constituição. Eu me preparei para o meu concurso numa Constituição e o meu exame oral estava em vigor, a Constituição de 89, a Constituição que hoje está em vigor. São 30 anos. E eu lembro que naquela época, quando eu era mulher e falava no meu curso preparatório, que na época só tinha o Damásio, que eu queria a magistratura, todo mundo olhava para mim e falava, mas isso não é profissão de mulher? Normalmente, na nossa geração, você escolhia Ministério Público e Defensoria. Na verdade, não era nem a Defensoria, era a Procuradoria de Estado. Nem tinha Defensoria. E naquela época, então veja, em 89, 90, 92, é que as mulheres começam a escolher, né, a se preparar para o concurso da magistratura. E não se falava tanto. Eu sou apaixonada pela tecnologia, os nossos seguidores sabem disso, eu gosto do tema, estudo e falo sobre o tema. Eu acho que, primeiro, que se democratizou a magistratura, né, o poder judiciário, com as mídias sociais. Hoje a gente tem o Supremo Tribunal Federal do TikTok. Há quem eu acho interessante, temos nós falando sobre a nossa carreira. Então eu acho que muitas pessoas que achavam ou acreditavam num distanciamento da magistratura, hoje percebem que é possível sim, que você pode se dedicar sim, e que é uma carreira encantadora para quem gosta do tema, para quem gosta de estudar. E eu acho que, além disso, desse posicionamento do colega, então os juízes hoje também se permitem mais falar, né, a falar como é ser juiz. Eu acho que tudo essa transparência é uma forma de se democratizar, de tornar possível que as pessoas entendam o que é o Poder Judiciário. Quando você faz as suas postagens e fala para as pessoas da nossa rotina, é importante as pessoas saberem que o juiz de direito é uma pessoa como você, né, apaixonada, que tem família e que enfrenta questões sociais, questões éticas, questões morais e questões jurídicas o dia todo. E nem por isso é melhor ou é pior que ninguém. Então eu acho que cota mudou isso porque possibilita aos menos aventurados, né, a terem uma chance de primeiro se graduar. Hoje a minha filha está na sua segunda graduação e está fazendo Direito na PUC. E a PUC na faculdade de Direito da PUC, tem muita bolsa de estudo, ela tem uma leitura social da cultura muito diferenciada, como é a USP também. Então você percebe pessoas que jamais imaginavam se graduar um dia, se graduando.
e por que não também sonhando, né, em galgar e se envolver numa carreira como é a magistratura. Eu acho que as cotas acabou jogando uma luz sobre isso, a tecnologia, a imprensa, nós juízes dessa geração, né, estarmos abertos a discussões, a eventuais críticas, porque crítica é bom também, né, nós tentarmos fazer às vezes, por que não, uma autofagia, que é cortar a própria carta e falar, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Quando todo mundo acha que a coisa está errada, eu também preciso saber se está errado ou não. E isso é, talvez, da nossa geração. Não que a outra seja melhor ou pior, mas é um olhar dessa nossa geração. E daqui para frente eu acho que não segura mais. Verdade. Tem muita gente aqui parabenizando. A Maria Almeida está falando que muita gente acha que nós trabalhamos pouco e ganhamos muito. A Elma Tourinho, nossa amiga querida, que é Ai, querida! De mulher magistrada, a Mônica Tucunduva e a Marcela Papa, que tem também um canal MM Justiça, que é maravilhoso. Que dá muito maravilhoso, sigo as meninas, adoro. O cartão de visitas, né? O Zacarias, que o Zacarias, que eu conheço há anos. Muito de nós. Justiça para Elas, né? Que é a doutora X, que também tem um trabalho maravilhoso com mulheres vítimas, né, de maus tratos. A Silvia Cursino também, com um trabalho muito bom. Até agora, entrando um pouco no nosso tema, né? Dos casos midiáticos, enfim. Hoje em dia, a gente tem observado muito essa coisa das redes sociais também, né? Dessa utilização das redes sociais para essas bandeiras, né? Para falar também. E eu tenho notado muitos advogados também que têm utilizado as mídias para falar, principalmente de violência contra a mulher. O que você acha disso, Ivana? Você acha que está sendo bem utilizado esse espaço? Eu tenho alguns posicionamentos. Quem me conhece há 30 anos, você é minha amiga, além de minha colega de carreira. Eu não sou fácil, eu sei que eu não sou. Então, às vezes, me incomoda um pouco, como magistrada, perceber algumas bandeiras dentro da própria magistratura que eu falo claramente que é bandeira de parte. E nós, como magistrados, que temos a missão, né, na verdade, de dizer o direito no caso concreto, temos que nos precaver para não nos tornarmos suspeitos que saem pedidos. Sim. Então, quando eu vejo, né, algumas bandeiras, e falo isso com uma tranquilidade porque já disse isso para o nosso presidente do nosso tribunal. Quando eles perguntam o que a senhora acha, eu falo, mas o senhor quer que fale a Ivana ou a juíza? E eu sempre falei que isso é bandeira de parte. E tem alguns temas que a magistratura não é que ela não pode se manifestar. Tem alguns temas que eu acho que nós não devemos nos manifestar. Se não tem profundidade acadêmica, se a discussão não é de âmbito constitucional, penal, processual ou constitucional, penal, civil, que exige, né, uma profundidade acadêmica, eu entendo que o juiz não poderia se manifestar. Mas isso sou eu, a Ivana Davi, e nem de longe estou aqui para dizer o que as pessoas podem falar, até porque eu amo a democracia, eu acho que todo mundo pode falar, até porque você responde por aquilo que você fala, e assim é que tem que ser, tanto no processo penal quanto no processo civil. Então, eu vejo isso com muito cuidado quando a gente fala de juiz de direito, até porque nós temos resolução, nós temos lei orgânica, nós temos vários parâmetros, temos a imprensa, a sociedade, o tempo inteiro nos vigiando. E já peguei processos nossos, como juíza, como relatora, onde a parte alega a suspeição do juiz, porque o juiz estaria em rede social levantando uma bandeira X ou Y. O juiz não se deu por suspeito, eu também entendi que não, e o processo foi julgado. As cortes superiores poderão falar nisso. Então, nós tivemos o caso, por exemplo, do colega Sérgio Moro, que não é mais colega, mas que acaba, né, voltando, sendo tema dessa discussão. Então, eu acho que quando a gente fala de magistrado, a gente tem que tomar esse cuidado. Não porque somos melhores ou piores, mas porque temos uma lei. E temos como função, e a professora Ada Pellegrini sempre disse isso, juiz que deixa de ser imparcial, ele não é mais juiz. A imparcialidade é a coluna vertebral de um magistrado. Sim. Você pode gostar, você não pode gostar, você pode ter carinho por aquele tema, você pode ter profundidade, como eu tenho, por exemplo, em organização criminosa, mas sempre do lado acadêmico. Se o indivíduo ou não faz parte de uma organização criminosa e está num restaurante, é um problema dele.
Eu não vou discutir isso. Mas quando se fala em violência doméstica, é uma bandeira nacional. Eu entendo esse tipo de situação. Mas em alguns temas eu acho que o juiz não deveria se envolver. No tocante ao advogado, eu acho que é interessantíssimo. A gente fica assistindo esses memes de audiência e nós que presidimos a audiência a vida inteira, é interessantíssimo. E por que é interessantíssimo? Porque nós nos enxergamos com os olhos dos outros, das partes. E talvez a gente nunca tenha tido essa ideia, né? Porque raras as vezes o juiz, que é réu em processo, o autor ainda é mais fácil, mas são raros os juízes que são réus em processo, que sentem em sala de audiência, até porque quando é criminal temos foro privilegiado e respondemos frente ao nosso órgão especial. E quando você enxerga, né, ainda que seja uma brincadeira, alguém se fazendo no lugar de um juiz, eu olho e falo, gente, será que eu sou isso? Será que eu sou assim, com essas caracteres, com essas brincadeiras? Talvez seja. E eu acho interessante isso. Eu sempre falei, a crítica bem feita, né, que não enverede para o lado do crime, de calúnia, injúria, difamação, ela é sempre bem-vinda. Você conhece, Carolzinha, quem nos segue conhece, eu gosto de guerra, eu estudo guerra. E na arte da guerra, né, e quando eu falo guerra, eu não falo em Sanchu, eu falo em Clausewitz, que são guerreiros. Eu gosto de guerra otomana, eu gosto de guerras romanas, eu gosto de estudar isso. E na arte da guerra, para os nossos ouvintes, tem duas grandes pegadas. Primeiro, né, sempre tentar lutar no seu campo, nunca no campo do inimigo. Segundo, só se movimentar depois que o seu inimigo se movimentar. Não se movimente antes. Espere o inimigo movimentar, que isso é como bater um pênalti, né? Presta atenção de onde está o goleiro para chutar do lado contrário. E um outro ponto importante é ouça os seus inimigos. Os seus inimigos ou os seus opositores, porque inimigo é uma palavra muito pesada, mas o seu opositor tem muito mais para te ensinar do que o seu amigo. E quando você vê a crítica do judiciário, e é muito comum, e hoje a democracia, ela permite, né, a crítica sempre colocando fora, logicamente, dos limites da ilegalidade, é importante a gente se enxergar, né? Então, eu me divirto muito e tento olhar para a gente, será que eu tenho essas pegadinhas, esses chiliques, essas coisas? Porque a gente acaba aprendendo com isso. Na psicologia, um dos melhores caminhos que tem para quem faz terapia, eu não faço terapia, mas quem faz é exatamente o autoconhecimento. E hoje a rede social, ela acaba te mostrando algumas circunstâncias que a gente olha e fala, ué, será que eu também faço isso em audiência? Porque é espelhar, né? Isso é um espelhamento. Alguém assistiu a sua audiência ou a audiência de um outro colega e tá lá mimetizando aquilo. Daí você fala, gente, mas será que isso existe? E a gente sabe que existe e às vezes a rede social imita a realidade. Mas eu vejo com muito bons olhos a tecnologia, eu vejo com muito bons olhos se poder falar sobre o poder judiciário e vejo, inclusive, algumas críticas que me faz parar e refletir, às vezes para falar, não, esse é o caminho certo, vamos continuar por esse caminho. Ou não, presta atenção, você está caminhando para uma região que talvez seja perigosa lá na frente. Mas eu gosto disso, eu gosto de desafio, né, Carol? Eu acho que o interessante das redes sociais é exatamente isso, esse conhecimento que permite essa informação. Eu acho que é muito complicado quando o juiz começa realmente a perder a imparcialidade, dá muita opinião pessoal. Eu acho que o importante é o quê? Informar. Porque aquela informação que muitas vezes não se tem, não é? Nas escolas, que eu sempre bato nesse ponto. Eu acho que direito tinha que ter desde ali, sabe? Desde criancinha. Vamos aprender um pouco, cidadania mesmo. Vamos aprender a Constituição. Eu acho que já existe, eu participei na Secretaria de Educação nossa aqui, quando o nosso ex-presidente, Dr. Nalini, foi secretário de Educação. Logo que ele deixou a presidência do tribunal, ele foi secretário de Educação ainda no governo Alckmin. E eu acabei participando de uns debates sobre direito digital, né, já introjetado logo nos primeiros anos de formação. E eu lembro que teve um dos participantes que fez uma Constituição Federal
para crianças de 2 a 5 anos, com desenho encantador. Excelente. Então, ele tinha o artigo 5º da Constituição, todo com um olhar, né, de criança, uma coisa mais telúrica, onde a criança acabava tentando entender, na verdade, tentando introjetar aquelas garantias mínimas de todo cidadão. Eu concordo com você. Eu acho que alguns temas sensíveis, como direitos e garantias constitucionais, poderiam muito bem, né, ou estariam bem acomodados, não digo com criança de 2 a 5 anos, mas já com 6, 7 anos de idade, eu acho que já dá para a gente falar sobre isso. Hoje se discute até aulas sobre discussão sobre a nível sexual nas escolas. Eu acho que tem que falar sobre tudo na escola. As escolhas são sempre de quem ouve. E as garantias constitucionais, esses direitos e garantias mínimos, eu acho também que poderia aprender sim na escola, como é em qualquer lugar do mundo. Porque muito das críticas que nós recebemos vem da falta de informação. Né? Se critica, às vezes, muito o juiz por questões que não dizem respeito ao juiz. Exatamente. Eu, às vezes, explico muito. Isso não é o juiz. Né? Isso não é responsabilidade do juiz. Isso é o executivo. Isso é o que Mas é um mundo... Né? E esse é o mundo da desinformação. Que é a justiça. E eu acho que essa chegou e tá te chamando de linda aí, viu? É uma amada, querida. Essa é uma estudiosa também, uma juíza envolvida. Mas eu acho que também um pouco da desinformação talvez tenha sido porque ninguém, né, até então tinha colocado para a sociedade como é que funciona. Né? A desinformação reside, às vezes, num pouco da maledicência, né, de tentar induzir as pessoas em erro. Mas talvez num outro ponto, fazendo aqui uma autofagia, essa falta de propositura da própria magistratura e dos magistrados de explicar o que ele faz. Hoje a gente vê no interior, e aqui em São Paulo também, né, quando a gente recebe escolas na nossa sala de audiência, no interior, quando você vai visitar uma escola e faz uma palestra, né, permite que a sociedade chegue um pouco mais próxima do juiz, vá ao fórum, assista uma audiência. Eu acho que isso é uma troca, né? Você talvez tenha que baixar um pouco a guarda, se afastar um pouco a guarda e permitir que a sociedade fique mais próxima de você. E não tem nada a ver com imparcialidade. Na verdade, isso esse borderline, né? Essa linha é uma linha muito tênue e vai de cada juiz. Né? Você abordar um tema sem se tornar, né, suspeito ou impedida. Você ir até um local sem se tornar suspeito ou impedido. Isso a gente aprende quando a gente é juiz logo no começo de carreira. Quando você está numa cidade que é um ovo, só tem você, o prefeito, o padre, o promotor, e você tem que lidar com o lado administrativo, às vezes processando o prefeito, e ao mesmo tempo, né, solicitando para o prefeito pintar o fórum porque ele está caindo aos pedaços. E você tem que ter essa habilidade, né, que é uma habilidade de guerra, né, de saber que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. A desembargadora Rachid, né, que aqui está com Maria Almeida, está fazendo alguns comentários sobre o Comesp, né, que é criado com base no CNJ e diz que traz um trabalho de divulgação de políticas públicas, que não quer dizer que magistrados e magistradas que atuam na matéria julgam com, ela colocou aqui, imparcialidade. Ela tinha dito que ela entende que a questão da violência doméstica é matéria para o Comesp tratar, né? Não os juízes. Isso, é um tema exatamente. delicado um pouco. É um né? tema Às vezes o juiz da área fala, tem gente que questiona um pouco. Então, porque o Comesp, ele não tem jurisdição. E é isso que é a nossa discussão, que a desembargadora Rachid está exatamente coberta de razão, até porque ela é a presidente do Comesp, hoje que era a Angélica, se aposentou. Porque quando você fala do Comesp, você está falando em uma comissão com poderes administrativos. Então, a juíza que integra essa comissão, ela não tem jurisdição. Ela não vai julgar aquele caso de violência doméstica. Como eu integro, né, a comissão de penal e processo penal. A nossa discussão lá é uma discussão de âmbito administrativo, de políticas públicas. E política pública está dentro de convenções internacionais
que quando o Brasil se torna signatário, ele tem a obrigação de aplicar essas convenções internacionais. A primeira vara de violência doméstica no estado de São Paulo, ela foi criada, na verdade, como anexo à 8ª vara criminal da minha Câmara. Eu lembro, só falando agora, é importante isso, que quando foi criada, muitos juízes criminais, né, porque eu estava em Guarulhos, falaram, absurdo, não vai ter trabalho. O juiz da violência doméstica vai ficar fazendo nada. Olha isso, olha hoje o que é... Olha, trabalha de noite. Violência doméstica. Outro dia eu fiz um levantamento para palestrar sobre violência doméstica. Nós temos foros regionais aqui que tem 9.000 medidas de urgência. 9.000 medidas de urgência em andamento, Carol. Os números são estarrecedores. É uma demanda muito grande, muito grande. E os casos midiáticos, muitos, dizem respeito à violência doméstica. Sim, sim. E o Comesp tem um trabalho maravilhoso. Sim, porque o Comesp está dentro dessa resolução do CNJ, que, na verdade, corresponde, né, à convenção que o Brasil é signatário e que tem o combate à violência doméstica. As pessoas têm que ter conhecimento, e isso precisa de profundidade constitucional, entendeu? Que vários dos nossos encaminhamentos é que o Brasil se torna signatário e pelo artigo 5º da Constituição Federal, quando ele se torna signatário, isso introjeta o nosso ordenamento jurídico. E por isso o juiz tem que trabalhar, os tribunais, né? Porque o tribunal vai instalar vara. Vai instalar vara porque assim determina a Constituição Federal. Sim. Né? A especialização no combate àquele tipo de criminalidade. E as convenções internacionais, e eu gosto muito desse tema, ele importa em 2 segmentos. Não só, né, no que tange a processar e possivelmente responsabilizar ou não criminalmente, como criar políticas públicas para que evite, né, que aquele tipo de criminalidade cresça. E o Comesp, ele entra aí, ele entra antes da jurisdição. Exato. Ele entra antes da jurisdição. E faz um trabalho bárbaro maravilhoso no nosso tribunal. Eu também. E você não acha que nesse ponto, talvez, porque assim, vamos agora, né, voltar um pouco. Tem uma certa dificuldade, às vezes, do nosso lado, né? Do Poder Judiciário, às vezes, para trabalhar com a mídia. Por isso até essas leis. Mas no caso, principalmente da violência doméstica, você não acha que é importante, às vezes, essa divulgação? Os casos, às vezes, quando viram midiáticos, nessa questão da prevenção. Claro que tem o outro lado, que às vezes até eu falo. Às vezes a divulgação, muitas vezes, traz Cria uma gatilho posição que é negativa. Né? Quando envolve criança, principalmente, adolescente, às vezes a vítima, mais uma vez, ela sofre uma nova agressão, em muitos casos. Às vezes a vítima nem percebe, né, o quanto isso é prejudicial para ela. Mas no sentido da prevenção, da educação, talvez poderia até ser feito um trabalho melhor em relação a isso, não sei. Sim. Eu sempre trabalhei muito com imprensa, eu tenho uma facilidade muito grande e aprendi isso quando juíza do DIPO, onde a gente, na época, chegava a ter de 10 a 12 vítimas de extorsão mediante sequestro por dia, Carol. Então, eu tinha 12 vítimas em cativeiro, né? E a extorsão mediante sequestro em andamento, com a exigência da vítima cativa e a vítima patrimonial negociando, e tinha dia que eu não tinha nem mais negociador para resolver o problema. E qual sempre foi o pacto com a polícia e com a imprensa? Nunca divulgar. Por quê? Porque você cria gatilho. Exato. Essa é uma outra questão em que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque, às vezes, falar muito desavisadamente sobre um tema, psicólogo, psiquiatra, tem todo um estudo sobre isso, não sou eu que falo sobre isso. Você corre o risco de criar gatilhos. Então, extorsão mediante sequestro, alguns tipos de criminalidade, a imprensa nunca divulgou. Exatamente porque você pode criar gatilho. Tipo, a ideia foi boa, também vou fazer igual. Então, existe todas essas ponderações e a gente tem que ter uma responsabilidade sobre isso. Quando existe o case, o fato concreto, dependendo do juiz, nós estamos proibidos de falar sobre aquele caso por resolução do próprio CNJ. A gente não pode falar sobre fato em investigação em andamento, como também não podemos falar mal ou bem da decisão de um outro juiz. Claro, claro. Mas se você vai abordar de um lado acadêmico,
Então, por exemplo, aconteceu um crime de violência doméstica, que é o nosso tema aqui, e alguém te chama para falar sobre quais são as medidas de urgência que estão previstas lá no artigo 13 da lei de violência doméstica. Um juiz de direito pode ir à imprensa e falar, como nós estamos falando aqui, que existe convenção internacional, que é a convenção internacional, e colocar esse tema como, por exemplo, o CONESP, que é esse lado administrativo, onde não envolve jurisdição, onde não envolve, né, o seu olhar de juiz investido de judicatura. Isso é um ponto que é o que você faz, que é o que o COMESP faz e outras comissões, onde eu sempre falo, a gente não pode falar sobre caso concreto. Esse divisor é um divisor que a gente tem que falar sobre isso, e aí eu acho importante, sim, o juiz, a imprensa, e, por exemplo, esclarecer um ponto que eu me rebato, porque no Brasil nós temos 800 mil presos. Nós temos 800 mil presos? Não temos. Nós temos 305 mil indivíduos, homens e mulheres, presos em regime fechado. Esses 800 mil é semiaberto, aberto, tornozeleira. Essa conta dá 800 mil. Essa conta dá 800 mil. Sim. E aí toda hora você rebate esse número. Isso eu acho que é até dever do juiz. Isso eu acho que é até dever. Mas você concorda que no dia a dia, né, essas ponderações são ponderações difíceis. Se perdem, né? Se perdem muitas vezes. Porque eu fiz jornalismo, né? Eu sei como é que é. É o que as pessoas se interessam, o que vende, na verdade. Então essa é a questão do que tem por trás de tudo isso. Né? A questão até do que é a pauta positiva. A pauta positiva também para nós, que seria o que é interessante divulgar, nem sempre há interesse do outro lado. Esses casos midiáticos, os casos que envolvem crime, né? Esses casos de famosos com violência doméstica, é o que, por incrível que pareça, né? É o que interessa, é o que as pessoas se interessam por saber. E nem sempre para nós é o que é interessante informar, divulgar, enfim. E aí é que tem o choque. Né? Eu acho que a sociedade hoje, ela clama, eu acho que isso também um pouco disso, não só de alunos, mas da sociedade em comum, ela tenta entender como é o sistema de justiça. E nós que somos juízes sabemos que não é fácil. Não. Né? Você explicar sistema de justiça num momento político e social que a gente está vivendo é difícil. Carol, não raras as vezes você coloca um voto em mesa, demora uma semana, o dia que você vai julgar, aquilo que você escreveu não está mais. A jurisprudência já mudou. Aí você tem que, no dia do julgamento, tirar o voto e refazer. A gente vive um tempo difícil. E se é difícil para nós, né, que acordamos e dormindo, estudando, eu imagino para alguém que é parte, e olha, como eu escutei outro dia, falou assim, mas doutora, o caso é o mesmo. Ele está com semiaberto e eu com fechado. E era. Como é que explica isso? Ele entrou com um HC no STJ e o STJ deu o semiaberto para um e o outro, que ainda estava em fase de tribunal estadual, ele estava no fechado. Era parecido, era a mesma quantidade de droga. E como é que você explica isso? É difícil, tio? É difícil. Né? É difícil explicar, né? E eu acho que a sociedade, ela é. Eu acho que a sociedade, ela clama. Uma sentença, né? Assim, cada cabeça uma sentença. É. E por um lado é bom que seja assim, porque é isso que faz as coisas irem mudando. As pessoas vão analisando, raciocinando, e a sociedade muda, o direito muda. A gente pensa assim, mas é difícil para as pessoas entenderem. Outro dia uma pessoa me perguntou isso, um estudante, ele estava vendo um caso em que a família de um rapaz que está preso aí temporária estava com toda uma campanha na mídia para tentar soltar o rapaz. E, inclusive, estavam me marcando, não sei bem porquê, no Instagram, porque eu falei, gente, eu não sou a juíza do caso, não tenho conhecimento. Acho que acharam que eu podia ajudar de alguma forma, e eu fico vendo ali a marcação e pensando, quem sou eu na fila do pão, mas enfim. E aí uma pessoa me perguntou, escuta, doutora, como é isso? O fato da pessoa fazer essa campanha toda faz alguma diferença para o juiz do processo? Falei, nenhuma. Nenhuma. Às vezes ele não vai nem ficar sabendo. E se ficar sabendo também... Para nós, juízes, não é isso? Até te pergunto. Até porque só dá para julgar. E só dá para julgar o que está no processo. Não é? Né? Não dá para situações periféricas. No criminal tem muito disso. E eu acho natural. Eu acho que o direito de defesa envolve tudo. Tudo que você puder, né?
para se defender, não só pode, como deve. Outro dia, um indivíduo falou assim para mim, mas a culpa é sempre do juiz. E ele é aquele que tem, né, a função, né, o poder de dizer o direito no caso concreto. Ele é o único que diz o direito no caso concreto. E acaba, né, o professor Greco sempre falava, a prova é destinada ao processo, não, a prova é destinada ao juiz. É ele que você tem que convencer se você é inocente. E como convencer? Usando todos os meios de obtenção de prova possíveis. E a tecnologia vale? Vale muito. Mas e se eu falar no meu Instagram que eu sou inocente? Você pode falar aonde você quiser. Essa prova só tem que chegar no processo e provar a sua inocência. Mas isso é a tecnologia, né, Carol? Sim. Que a gente até 10 anos atrás não vivia. Não tinha, né? Não o que tinha. talvez possa ajudar a tecnologia. Às vezes você colocando na mídia, no Instagram, chega até você uma prova que não chegaria. Não é, às vezes, alguma testemunha de alguma coisa, não sei. Talvez isso ajude. Mas dizer que fazer uma campanha na imprensa vai mudar de alguma forma para o processo, se não tiver nos autos, né, o que não está nos autos, não existe no mundo para o juiz, não é isso? E a experiência, em algumas experiências, até prejudica, né? Porque sempre vai ter o algoz ouvindo e aí ele faz a contraprova daquilo que seria a sua carta na manga. Na arte da guerra, como eu falo, a gente tem que tomar muito cuidado com esse movimento. Porque às vezes esse desespero chama a atenção ou joga a luz em cima de um ponto que ninguém teria descoberto se não fosse essa movimentação. Porque no processo, principalmente no criminal, se trabalha muito com a surpresa, às vezes, né? No júri. Né? O ônus da prova é do Ministério Público, exatamente. Ele não se pode mostrar, né, o que você tem na manga. É meio que um jogo ali de, sei lá, truco, pôquer, não sei que jogo que é esse. Mas eles não podem mostrar as provas que eles vão. Hoje e as pessoas têm que saber, os nossos seguidores têm que saber que tecnologia, no meio de obtenção de prova, ela é muito usada. Então, na fase de investigação, seja investigação ainda em autos de inquérito policial, seja até em investigação preliminar, nós, quando falamos em rede social, nós fazemos a prova nossa. Né? E ninguém perguntou, foi você que espontaneamente, né, se expôs naquela plataforma que você se utiliza. E a polícia investigativa, não raras às vezes, vai até essas plataformas e ali começa uma investigação sobre sua personalidade, sobre o que você tem de patrimônio, sobre como você pensa, né? O seu posicionamento frente à questão Y. É interessantíssimo tudo isso. Então, quem usa a rede social num olhar de defesa, e isso também pode ser usado, ninguém está dizendo que não, só tem que tomar esse cuidado que você pode inverter, como a gente fala, o ônus da prova. Veja que agora na lei anticrime, que entrou em vigor há 1 ano e meio atrás, teve um veto derrubado. E no derrubar desse veto, hoje, né, uma gravação realizada por uma das partes não serve mais como prova se não for realizada pela comunicação da polícia investigativa ou do outro que está participando. Então, era uma leitura que todo mundo tinha e que hoje, né, a partir, na verdade, de 2 meses para cá, é uma prova que não vale mais. Mas eu também tenho visto muito isso de defesa. Mas, por exemplo, o telefone celular hoje é uma ferramenta de defesa. Hoje, se você está sendo vítima de uma questão ou que se você assiste, né, percebe ali que está acontecendo uma conduta criminosa, você pode usar o seu telefone, né, e pelo menos gravar aquela situação, não como participante, mas como um telespectador, e aquilo eventualmente pode servir como prova. Não é por outro motivo que a polícia militar, a partir da semana passada, como em qualquer polícia do mundo, está gravando as suas operações. Inclusive para se defender quando eventualmente é acusada de algum abuso. De abuso, então, a tecnologia ela é importante, inclusive nas suas lives, nas nossas lives, em tudo que se expõe na tecnologia. Por isso que até vale fazer a sua defesa. Só tem que ter um pouco de estratégia. E depois da Lava Jato, não é, de tudo que aconteceu, ficou claro que acho que os tribunais, principalmente você que hoje atua no tribunal, tem aceitado bastante, né, essas provas
vinda de Tem, toda a parte aí de tem, WhatsApp, de... tem. Hoje existe os prints, existe uma discussão de ata notarial, mas, por exemplo, hoje já existe plataformas, empresas que conseguem zipar as mensagens que você recebe, garantindo que aquelas mensagens não foram adulteradas. Olha que loucura, Carol. Né? Então, aquela mensagem que é apresentada num relatório tecnológico e que é juntada no processo, naquele momento a parte consegue fazer uma prova que a mensagem que eu recebi era essa. Se a pessoa mudou, apagou, não sei. Mas na hora que eu recebi, a mensagem que estava, os prints que eu recebi são esses. E você consegue, tecnicamente, se a gente for colocar numa visão menos tecnológica, você consegue congelar no dia, hora e local, no tempo, aquela prova. Ela pode até ser adulterada depois, mas você conseguiu provar que foi feita. Então, são olhares que têm mudado muito o julgamento, Carol. Lembra de álibi, quando a gente julga, né? Sim. Em ação. O álibi você tinha que... A pessoa, não fui eu que pratiquei o crime, eu estava lá em Santo André. Como você prova que você estava em Santo André e não estava no local do crime, quando eu tenho lá testemunhas falando que foi você? Ah, minha avó, minha tia, minha namorada estavam comigo. São testemunhas, na verdade, que são ouvidas sem compromisso de verdade. Então a prova sempre foi muito difícil. Hoje você prova álibi por geolocalização. Eu consigo provar que o meu carro estava parado na frente. Eu consigo provar que eu passei por pedágio e está lá o meu carro gravado. Eu consigo provar que a antena do meu celular, a minha Sim, tava AirPod, ali. estava lá, não estava no local do fato. Tudo isso eu inverto antes da prova. Hoje você tem álibi tecnológico. Olha que loucura, cara. O Kleber Araújo está perguntando se gravação de WhatsApp vale como prova. Se você conseguir provar que essa gravação é idônea e que não Foi houve adulterado. manipulação e existe tecnologia para isso, vale sim. Vale, né? E você acredita que nos tribunais, essa questão dos casos midiáticos, né, isso faz diferença no julgamento dos desembargadores, dos ministros? Porque eu conversei com juízes aqui que já falaram que não, que mesmo os Olha, júris entendem que não. pro juiz, hoje chega tudo muito rápido, né, Carol? Você decreta uma prisão preventiva, 24 horas já está no tribunal. Porque tudo hoje, o advogado não se movimenta mais, né? Todo o processo é tecnológico e a HC entra até as 3 horas da manhã. O tempo inteiro o sistema vai recebendo. Então é muito rápido. Não raras as vezes a gente julga nem sabendo que é um caso midiático. Sim. E eu não... Olha, eu tenho... Só na sessão criminal eu tô há 8 anos lá, e é uma sessão pequena, são 70 desembargadores só. Nunca vi ninguém assustado pelo caso CX ou Y. Você comenta como qualquer pessoa comentaria, principalmente crimes que envolvem criança, latrocínio, violência doméstica, crimes que normalmente colocam a sociedade sempre em pânico, homicídio, serial killer, né? Tudo isso que nós temos, grandes corrupções, facção criminosa. Mas eu acho que isso acaba introjetando na nossa rotina. Chega uma hora que o juiz já não se assusta mais com nada. Você chega na sala durante, gente, eu tô com um processo horrível do pai que esquartejou a mãe. Aí entra outro e fala, e eu que tô com um que esquartejou o pai, a mãe e a avó. Você fala, cara, sabe, é incrível. O ser humano é um negócio que você fala, gente, eu achava que o meu caso era sério bobagem. A gente se assusta no começo da carreira, né? Porque logo no comecinho você fica meio... Depois se acostuma e vira... Eu lembro que o ser humano é assustador. A coragem que um indivíduo tem quando ele se envolve, quando ele faz esse envolvimento de criminalidade, de maldade, de coisa, chega uma hora que você acaba ficando blindada com aquela situação. Mas eu não acredito que você condene ou absolva em razão daquilo ter virado uma notícia e estar lá no top 10 da imprensa. Eu acho que não. Não, né? Não mexe. Eu acho que é muito difícil para quem não é da nossa área, às vezes entender que isso não mexe com a nossa vaidade. Né? O fato de estar na mídia ou não, que as pessoas falam, não é possível que está julgando um caso de uma pessoa famosa ou de um político e não vai mexer com a vaidade, o fato de ter mídia envolvida. Mas eu acho que para nós é uma coisa tão do dia a dia, não é isso?
Eu acho que faz parte da nossa rotina, né? É um universo que você vive. E hoje a demanda é tão grande, Carol. Entra processo o tempo inteiro. Um juiz faz 8, 9 audiências por dia. Né? Você vai para a sessão, você entra em sessão com 500, 600 processos. Né? Não dá para chorar por um por um. Você tem que ser distanciado, eu falo, você tem que ter imparcialidade, você tem que ser estudiosa, você tem que conhecer a prova, né? E julgar aquele caso. Julgou aquele caso, o próximo caso. Sempre com atenção, sempre com carinho, sempre fazendo o seu melhor. As pessoas têm que entender que o juiz, ele sempre faz o seu melhor dentro daquilo que lhe foi apresentado. Né? Não tem fada do dente, não tem milagre, né? Não tem bola de cristal. Limite-se, aliás, assim que tem que ser, até porque o juiz não pode julgar fora da prova, nem extra petita, nem ultra petita, porque senão a sentença é nula. Né? Nós temos balizas, e a baliza é a prova que está dentro do processo. Ele tem que se limitar àquela prova, ter o distanciamento, ter a imparcialidade, e os nossos seguidores têm que ter certeza, e eu falo isso porque conheço o juiz do país inteiro, eu gosto de falar, você sabe que eu gosto de trocar, eu aprendo muito com o outro, eu aprendo sempre com o olhar do outro, o juiz sempre faz o seu melhor. O juiz sempre tenta acertar. Acerta sempre? Não, claro que não. Às vezes o juiz acerta, o tribunal erra. Mas isso faz parte do humano. E tem que ter. Tem que ter esse touch humano. Tem que ter essa sensibilidade humana. Se ela está certa ou ela errada, depois tem mais 5 humanos para ver o que aqueles 3 humanos que viram o que aquele humano fez. Mas é esse o sistema que a gente tem aqui no Brasil. Ah, é ruim, é péssimo. Então vamos arrumar. O que não dá é de tentar destruir. Sim. Porque vai ter que achar outra fórmula, né? Verdade. E eu percebo assim que você é muito procurada para dar entrevista, você conversa muito. Você já teve algum problema? Porque eu vejo que você transita muito bem, né? Com a imprensa, com... Eles te respeitam muito, não é isso? Porque então, acho que você consegue falar, né? Consegue explicar. Explica um pouco para o juiz que tem medo, né? Como que você consegue? Qual que é a fórmula mágica? Eu acho que um pouco é daquilo que da nossa essência, né? Eu sempre falo isso, e só estamos nós duas ouvindo aqui, nós estamos entre amigas nesse papo. Eu fiz 2 anos de teatro na USP. Eu sempre gostei de arte, né? Eu fui bailarina durante 14 anos da minha vida. Eu fiz 2 anos de teatro na USP. Eu sempre gostei desse lado cênico da vida. E tenho essa facilidade, tenho uma vozeirão, como diz todo mundo. E eu conto isso, que eu tenho um trauma terrível, que eu cantava em coral e eu tinha que cantar, eu sou contralto, então eu nunca cantava no lá, 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 lá. Eu sempre cantava no lá, 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 lá. E isso me incomodava quando eu era pequena, porque eu queria cantar no lá, 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 como a maioria cantava. E hoje a minha voz me ajuda muito, porque ela me ajuda para quando a gente fala na imprensa, esse tipo de coisa, a voz, eu acho uma voz uma coisa importante. Eu presto atenção em voz. E quando eu estava no primeiro grau, que eu fiquei 10 anos na corregedoria, a gente tinha muita situação onde tudo é na presença, é tudo no físico. Então eram cases que aconteciam e que você tinha que resolver na hora. Era presídio pegando fogo, preso fugindo, PCC explodindo a cidade. E são questões... E aquilo eu acho que foi me dando esse jogo de cintura de falar. E acho também que o importante é você criar essa segurança que você tem. Nós temos que falar daquilo que nós fazemos. Eu acho que isso é importante, Carol. Né? Então eu falo sobre processo penal, sobre teoria da prova, eu falo sobre aquilo que eu faço. Você é uma juíza que expõe, né, a rotina de um juiz, o juiz que você é. Então fica uma coisa natural, uma coisa de alma. E as pessoas, elas têm essa curiosidade. Elas gostam de ouvir a verdade. Eu acho que quando você monta muito, né, com assessorias, coisas não dá certo no final. E eu tenho muito carinho com a imprensa. Talvez porque eu ouça muito. Então, às vezes tem, ai, doutora, tá acontecendo isso aqui tá errado. Aí você fala, olha, não é bem o caso dos 800 mil presos. Parou? Não tem 800. Vamos fazer a conta. Siga a tia. 305 presos em... Presta atenção. Pega aqui.
E eu acho que é porque eu tenho essa paciência, talvez. Eu tenho um carinho muito grande com a imprensa. Eu acho que a imprensa faz um papel bárbaro. Sim. Eu acho que tem que ser aliada, né? Tem que estar com a gente. Não porque a imprensa, ela não cria nada, né? Ela só conta o que aconteceu. A imprensa não está lá praticando crime, não está lá sentada na mesa colhendo prova. Ela passa para a sociedade aquilo que chegou para ela de alguma forma. Então, eu acho que a imprensa ela tem um papel na democracia muito bom. E você não precisa concordar com a imprensa. Eu acho que isso que é interessante. Ah, é porque a imprensa fala mal do fulano. Mas você não precisa concordar com ela. Você só precisa saber que aquilo existe daquela forma. Né? Isso é um exercício, eu acho, de cidadania, de democracia, de entender o outro, que é o papel do juiz. De ouvir todas as partes e só ao final, né, dar o seu parecer. Ou nós não temos opinião, nós temos decisão. Mas é mais ou menos isso que eu tento fazer. Eu tenho um carinho muito grande com a imprensa. Todo mundo fala isso, todo mundo tem razão. Eu gosto de falar, eu tenho grandes amigos e eu volto a dizer, eu aprendo muito. Eu ouço muito. A crítica me faz bem. Isso é muito bom, né? É muito bom. Olha o Zacarias falando que agora você está falando dele. Tá falando dele. Eu conheço o Zacarias há 30 anos. O Zacarias, ele vai contar a história de como ele me conheceu entrando no meu gabinete, lá com as epopeias dele. Mas é uma pessoa maravilhosa, que participa muito, muito envolvido, defende muito a magistratura e sempre faz um grande trabalho na imprensa. Vamos fazer uma live aqui, Zacarias, mais pra frente, vamos marcar. Vamos fazer isso. Ivana, tá acabando. Vou pedir para você falar aqui seu boa noite. Eu já vou me despedir antes, até ter uns poucos minutos, agradecer a todo mundo e deixar você aí com as suas palavras finais. Te agradecer muito, você é maravilhosa. Que gostoso conversar com você. Muito obrigada, obrigada a todos aqui por estar. Eu agradeço imensamente a oportunidade. Eu tenho muito orgulho da APAMAGES. Vanessa, que está à frente, está fazendo um trabalho bárbaro, né? Uma mulher corajosa, trabalhou comigo na vara de violência doméstica e está, né, demonstrando um envolvimento político, um envolvimento de jurisdição e fazendo muito bem, né, o papel de presidente dela. Eu fico muito feliz com isso. Eu tenho uma honra enorme de ser juíza de direito, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, né, e fazer parte da magistratura do nosso país. Eu desejo para você, Carol, muito sucesso. Você está fazendo um trabalho bárbaro, né? E a gente vê que nós estamos num momento importante, né? Um momento de empoderamento da magistratura, mas uma magistratura séria, que luta por ética, que luta por probidade, né? Que trabalha por um país melhor dentro do segmento que a Constituição lhe deu, que é exatamente dizer o direito no caso concreto. Eu tenho muito orgulho dos nossos juízes de todo o país e dos juízes do Estado de São Paulo. Estou sempre à disposição. Como eu sempre falo, não me convida. Vamos marcar outras vezes. E olha, semana que vem temos mais. Toda quarta-feira, sempre esse horário, conto com vocês. Acompanhe aí na página da APAMAGES. E vamos lá, vamos seguir aí com os nossos temas. Logo, logo vamos ser a doutora Ivana de novo. Aí falou que ela vem. Não pode oferecer, gente. Tá bom, gente? Até quarta que vem, então. Tchau. Beijo, Carol. Foi ótimo. Beijo, fica com Deus. Até mais. Obrigada, Carol. Obrigada, APAMAGES. Eu agradeço todo mundo. Pena que não dá pra falar o nome de todo mundo, senão a gente só fica falando o nome. Mas foi ótimo. Mas nós adoramos todos. Adoramos. Beijo, tchau. querida. Fica com Deus. Amém. Tchau.